vamos chegar hoje ao término do capítulo 5 deste admirável livro Atos dos Apóstolos de São Lucas. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, que não admitiam a ressurreição, se encheram de inveja e prenderam os apóstolos e os meteram na prisão pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas da prisão e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e de pé no templo falai ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, entraram ao amanhecer no templo e ensinavam corajosamente. Mas comparecendo o sumo sacerdote e aqueles que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e enviaram os oficiais ao cárcere para trazê-los ali. Entretanto, os oficiais que lá foram não os acharam na prisão e, tendo voltado, contaram o seguinte: encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança, os guardas à porta, mas, abrindo-a, a ninguém encontramos lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram perplexos. Nisto foi o capitão com os oficiais e os trouxe, mas sem violência, porque já eles próprios temiam ser apedrejados pelo povo. Tendo-os trazido, os apresentaram no sinédrio. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos advertimos que não ensinasseis o evangelho desse Jesus, e vós tendes enchido Jerusalém com o vosso ensino. Vós quereis trazer sobre nós o sangue desse homem? Tendes de obedecer às nossas ordens. Mas o apóstolo Pedro e os outros apóstolos responderam serenamente: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E continuou o apóstolo São Pedro: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus que vós assassinastes, pendurando na cruz. A este Deus elevou com a sua destra a príncipe e salvador para dar arrependimento a Israel e remissão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Mas eles, quando ouviram estas palavras, se enfureceram e queriam matá-lo. Então se levantou no sinédrio um fariseu sensato chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os apóstolos por um pouco, dizendo:
Irmãos israelitas, atentai bem para o que ides fazer a esses homens. Porque faz já algum tempo que Teudas se levantou, dizendo ser alguma coisa, e a ele se juntaram 400 homens. Ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dissolvidos e reduzidos a nada. Depois de Teudas se levantou Judas Galileu, nos dias do alistamento, e levou muitos consigo. Mas também Judas pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Portanto, irmãos, eu vos digo, não persigais esses cristãos, deixai-os pregar. Porque se esta obra é de homem, se desfará sozinha. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Não sejais, portanto, encontrados pelejando contra o próprio Deus. Concordaram com Gamaliel, e tendo chamado os apóstolos, os açoitaram e lhes ordenaram que não falassem no nome de Jesus, e os soltaram. Eles, pois, saíram do sinédrio, regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo ou em casa, não paravam de ensinar e pregar que Jesus era o Cristo de Deus. Meus amigos, meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. A história se repete em pequenos ciclos, dentro de um grande ciclo. A Terra está girando, girando, girando. Não para de rodar no infinito. E a história se repete na LBV. Quando os fariseus modernos malhavam o irmão presidente, e o irmão presidente aguentava firme, é porque o negócio já está aqui, ó. Há 2000 anos também era assim. Jesus disse aos fariseus: vocês vão me matar, eu sei que vocês vão me crucificar, vocês vão querer destruir este templo, mas eu ressuscitarei depois de 3 dias. Eles duvidaram, porque ninguém jamais ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou. Depois de 3 dias, apesar da pedra chumbada, Jesus ressuscitou. Só por pirraça. Então, os apóstolos ficaram com um muque desse tamanho. Quando viram Jesus livre da morte, disseram: ué, e não é que ele ressuscitou mesmo? Então a morte é um boato, a morte é uma transição. Então ficaram corajosos, perderam o medo da morte. E começaram a se reabilitar. É o que está aqui. São Pedro desafiando os poderosos, sendo preso, sendo perseguido, recebendo ordens para não pregar o Evangelho de Jesus. E o que é que ele respondeu? Importa antes obedecer a Deus, o resto é conversa mole.
O próprio Jesus mandou um emissário angelical. O Evangelho sempre fala assim em anjo. Ora, o anjo é um espírito de luz. Todos nós vamos ser anjos. Não de cara suja. Vamos ser anjos no duro. E sem asas de carnaval, aquelas asas que se pendura, compra ali no fabricante. Asas autênticas, projeções luminosas, que dão uma impressão de asas. É diferente. Os apóstolos pregando o Evangelho contra toda perseguição. Então vem o emissário do Senhor e diz: ide, e lá de pé no templo, pregai ao povo todas as palavras desta vida. Também São Paulo, quando se converteu ao cristianismo, caiu do cavalo. Aí ele viu Jesus. Como eu vi Jesus? Se eu não vi, você não estava aqui. Estava também na Bola Preta. Ah, estava. Ia na Embaixada do Sossego, me diverti. Mas para aceitar uma missão como essa, só vendo Jesus. Porque não vendo, é como aquele português que vendia fiado e ninguém pagava. Então botou uma tabuleta: só vendo, vendo. Não vendo, não vendo. Pois bem, vocês estão achando graça? Eu confesso a vocês, é aquela frase de Jesus: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, bem que o espírito, coitadinho, ele quer se aprumar e quer se elevar, mas a carne puxa para baixo. Olha que morenaço, vai lá, olha lá. Para que pregar a Bíblia? Pega aquilo lá, rapaz. Olha lá, tá vendo? Um joguinho na casa do seu Ernesto. Vai até 3 da madrugada e nos intervalos você toma uísque. Uísque do bom, escocês, Scotch. Que evangelho nada, vem pro joguinho. Olha, no sábado nós vamos ter uma reunião de bacanal, hein? Cada um leva uma mulata, arranje uma bem bonita. Negócio é assim, para que evangelho? Negócio é carnaval, é futebol, é cair no fandango, é fazer política, é fazer mexerico, é inventar fofoca, porque a carne é fraca. Jesus sabia disso, de modo que eu devia fazer tudo isso que os outros fazem, que é a lei do menor esforço. Mas é que eu vi Jesus. Se eu não visse, não estava nisso não. Não estava não, e reconheço que a parada é dura. É muito dura. É preciso ver Jesus. Do contrário, ninguém vai. Então, o velho rabino Saulo de Tarso também viu Jesus. Caiu do cavalo como eu caí. Ah, quem vê Jesus cai do cavalo e muda de vida. Deixa o mundo de lado e trata de viver para o bem dos semelhantes. Porque a morte é certa. A única coisa certa é a morte. Tudo mais, fortuna, beleza, tudo passa. Muitas mulheres foram belas, hoje são bofes. São canhões. Muitos homens eram ricos, hoje estão pedindo emprestado. Muitos eram nobres na Rússia, hoje são garçons na Europa. Em Paris, em Berlim, em Roma, são como garçons. Mulheres que eram duquesas, marquesas, viscondessas, baronesas, hoje são governantas. Porque tudo passa, disse Jesus. Passa até o céu, passa até a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então vocês estão vendo, quando a gente depois do carnaval passa por ali pela avenida e vê
aqueles destroços do que foi construído pelo Estado, o coreto, tudo desmanchado, a gente vê que o carnaval é igualzinho dentro das almas. O camarada se embebedou, botou para dentro dos pulmões um verdadeiro batalhão de bacilos de coque. Já estão se banqueteando lá dentro do pulmão, ele não sabe. Ele acordou quarta-feira de cinza, todo esbodegado, com a cara de besta. Mas já acabou mesmo, não tem mais nada não. Perdeu o dinheiro, pediu emprestado a seu Alfredo, foi à casa de Dona Mariana, também pediu emprestado, se pendurou todo, vai pagar fantasia até dezembro. Vai viver feito um desgraçado, porque o devedor é escravo do credor. Todo aquele que deve é escravo. Pois bem, então São Paulo, que tinha sido Saulo, o rabino judaico, para se reabilitar de tudo que fez contra Cristo e os cristãos, foi pregar nas próprias sinagogas, onde ele desancava o pau no cristianismo. Isso é ter coragem. Às vezes, o apedrejavam, o prendiam, pintaram caneco, como nós vamos ver adiante nesse mesmo livro. Mas quando São Paulo estava assim, meio desencantado, sacrifício, como quem diz, será que é para parar dele? Que a parada é dura. Lhe aparecia o próprio Jesus, aí é o próprio Jesus, e dizia: fala, não te cales, prega o meu evangelho aos gentios. Mas o ponto grande aqui, neste capítulo 5, que hoje encerramos, é esse parecer do Gamaliel. Gamaliel, um fariseu sensato, vendo a fúria dos seus colegas que queriam condenar os cristãos, deu esta palavra espetacular: mas para que tanta bobagem? Por que perseguir esses cristãos? Se a obra deles é de Deus, ficará de pé. Se não é, cairá sozinha. Portanto, tende cuidado, porque se eles estão a serviço de Deus, vós estareis combatendo o próprio Deus. E é o que eu digo com relação à LBV. Muita gente que combate a LBV, quando passar por lá de lá, vai ver que combateu o próprio Deus. Porque esta obra é de Deus. Este evangelho é de Deus. E quem viver verá. Aliás, para quem tem olhos de ver, já, analisando esses perseguições em todo o Brasil, contra uma obra que não tem dinheiro fácil, nem do Estado, nem do governo, tendo compromissos pesados a pagar, está de pé. Está de pé porque é de Deus. Está de pé porque Deus ampara a LBV. Então, viva a LBV! Viva o PDB! Viva o Brasil! E viva Jesus!